Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um treinamento de Wi-Fi. Hoje a gente vai trabalhar sobre as etapas de uma implantação Wi-Fi. Desculpe aí alguns barulhos aí, a gente mora aqui em downtown em Montreal e aí às vezes passa um carro de polícia aí, bombeiro. Não tem como evitar, pessoal. Eu tô dando o meu melhor aqui pra vocês não escutarem, mas a gente não consegue prever algumas coisas. Então vamos lá. Então a primeira etapa, pessoal, do site survey é o site survey físico. Ele normalmente ele também pode ser considerado uma espécie de uma vistoria. Então a gente normalmente vai até o cliente, o local onde vai ser feito o site survey, a implantação Wi-Fi, né? E a gente faz uma série de questionamentos para o cliente, para a gente conseguir obter informações e conseguir realizar as próximas etapas. Então, a gente precisa verificar no local, né, quais são os tipos de equipamentos que o cliente está utilizando. São leitores de código de barra, se são celulares, se são laptop, ou são todos juntos, né? Também pode ser uma implementação. Então, a gente precisa identificar quais são os equipamentos que o cliente está utilizando, quais são os tipos de instalações, qual o material aí que é feita a construção, né? Tem alguns materiais aí que são prejudiciais ao sinal Wi-Fi, a gente já cobriu isso nas outras aulas. Planta baixa, pessoal, isso é muito importante, principalmente para o site survey preditivo e para o site survey. Sem as plantas baixas a gente não consegue fazer esse tipo de varredura aí do Wi-Fi. Então, planta baixa são aquelas plantas feitas em AutoCAD, onde elas têm toda a infraestrutura aí do local, e vai ser essas plantas aí que a gente vai utilizar no nosso software de site survey. Então, questionamentos, planta baixa, tipo de dispositivo do cliente, quais são as aplicações que ele vai utilizar. Normalmente isso já é feito antes do site survey físico através de um arquiteto, né? Mas muitas vezes aí o arquiteto ele precisa de mais informações sobre o local, e é nosso dever aí recolher esse tipo de informações para facilitar o trabalho dele também, né? Também a gente precisa entender quais são os requisitos do cliente, então qual o nível de força de sinal que ele precisa em determinadas áreas, quais são as áreas críticas, as áreas menos críticas. Você precisa também identificar se existe algum equipamento que pode interferir no sinal Wi-Fi, por exemplo, um micro-ondas ou uma máquina industrial e que consegue afetar o sinal Wi-Fi, parede de alumínio, parede de ferro. Tudo isso a gente tem que levar em conta no nosso site survey físico. Então, o site survey físico é realmente muito importante em toda a implantação aí a gente precisa fazer antes da gente começar a pensar em site survey. O site survey preditivo, pessoal, como eu já havia dito, ele vai fazer uma simulação aí da infraestrutura local aí da implantação Wi-Fi. Então a gente vai pegar as plantas baixas e vai desenhar no software as paredes, que tipo de parede a gente tem. A gente tem um drywall, a gente tem uma parede de metal, e tudo a gente vai colocar dentro do software, e o software ele vai nos dizer aí qual a localização do access point melhor atende a necessidade do cliente. Então um exemplo aqui é o Ekahau, né? O Ekahau é um dos líderes do mercado aí. Então, como vocês podem ver ali na figura, aqueles símbolos circulares ali são os access points. Então, dependendo da coloração aí, a gente já vai ter uma ideia se o access point vai conseguir atender com a força de sinal que foi um requisito aí do cliente. Então, o Ekahau é um bom exemplo. A gente também tem o Air Magnet, que também é um software bem recomendado aí pelo mercado. Eu nunca trabalhei com o Air Magnet, mas eu sei que ele é bem requisito. Ele tem boas recomendações, então também é um software para a gente explorar se caso a gente for trabalhar com Wi-Fi. Só que aqui no treinamento, pessoal, eu vou usar o VisualWave. O VisualWave também é um software de site survey profissional. Ele consegue fazer site survey preditivo na sua versão Pro, e eu utilizei ele porque ele é bem simples de você aprender e a licença é mais barata. Então, uma licença aí de um VisualWave completo aí, com uma licença que vai valer para a vida toda, e é $900. Já o Ekahau aí tu tem que renovar aí de ano após ano, e a licença é uns $5.000. Então se torna caro, e se você não está gerando dinheiro com o Ekahau, somente para tu aprender, se torna algo bem difícil de você adquirir. Então o VisualWave para aprendizado aí ele é bem útil, e eu já vi também pessoas utilizando o VisualWave aí no mercado. Eu já utilizei o VisualWave na empresa que eu trabalho. Então é um software aí completo, só que é claro, né, ele tem alguns problemas de precisão, e é por isso que o Ekahau aí ele se torna melhor que o VisualWave. Pré-deployment, pessoal, eu vou ir para a lousa. Então, pré-deployment, depois que a gente já identificou as melhores localizações aí dos access points com o site survey preditivo, a gente vai emular a instalação de um access point dos locais que foram definidos pelo site survey preditivo. Então a gente vai pegar um mastro de extensão. Isso aqui realmente é um mastro feito de metal aí, e esse mastro ele vai ter um access point na ponta. A gente precisa utilizar o mesmo access point que foi definido no site survey preditivo, e aí com o nosso laptop aí a gente
vai medir o sinal do access point, pra gente ver força de sinal, nível de sinal, e aí ver se a gente consegue pegar algum problema de interferência ou algo do tipo. Então, nesse tipo de implementação, a gente normalmente vai usar um site survey passivo, tá? Site survey passivo é um modo de verificação do sinal Wi-Fi que não se associa no access point. Então, a gente vai receber o sinal do access point, vai medir o sinal recebido, mas não vai se associar. Então, esse tipo de site survey passivo ele é muito utilizado aí no pré-deployment e também em troubleshooting. Quando a gente tem algum problema aí na rede aí, a gente normalmente utiliza um site survey passivo para identificar se a gente está tendo interferência no nosso sinal Wi-Fi devido a alguma mudança no modo de implantação em que o Wi-Fi foi instalado. Então esse aqui é o pré-deploy, pessoal, também super importante. E agora a gente vai falar sobre o pós-deployment. O pós-deployment, pessoal, o access point ele já está instalado aqui na parede. A instalação já foi feita, tá? E aí o nosso papel é com o nosso aí site survey ou com algum software aí de análise de Wi-Fi. A gente vai se associar no access point e vai começar a testar throughput, tá? Então, normalmente a gente utiliza softwares aí de throughput, por exemplo. Isso aqui é bem simples, pessoal, mas é o que está mais próximo aí da nossa realidade. Então, a gente pode utilizar um speed test aí para ver se o throughput aí do access point está atendendo a necessidade do cliente, mas existem vários outros métodos aí de você medir o throughput e a capacidade da rede Wi-Fi no pós-deployment, que é o pós-implantação. Claro, né? O throughput vai variar aí dependendo da infraestrutura que a gente tem aqui, né? Então, não necessariamente se tiver algum problema vai ser aqui no Wi-Fi, o problema pode ser aqui na infraestrutura também. Então tudo isso, essa fase de implementação, ele é muito utilizado aí para fazer testes de performance e também para ajustar a configuração dos access points conforme a necessidade do cliente. Então ou aumenta o sinal, ou diminui o sinal, ou transporta outro tipo de tecnologia para transportar aí o sinal Wi-Fi. Existem vários métodos, né? Vários padrões de Wi-Fi, 802.11n, AC, AX, a gente pode estar alterando esse tipo de padrão nessa fase de implantação. Então, a gente tem site survey físico, pré-deploy, pós-deploy, e agora, pessoal, eu vou falar um pouco de uma recomendação que eu faço nas minhas implantações, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, toda vez que eu faço uma implementação de uma nova rede, eu normalmente entrego também um documento de implantação. Esse documento de implantação, ele vai conter os padrões que eu utilizei na implantação e também vai explicar quais foram as convenções aí que eu utilizei nesse tipo de implementação. Muitas vezes o próprio cliente vai te requerer isso, mas mesmo se ele não requerer, é importante vocês saberem que é uma boa prática a gente sempre entregar esse documento, até para mostrar o trabalho de vocês, para demonstrar o quanto de profissionalismo você entregou nessa implantação. Então, esse modelo de implantação aqui, pessoal, eu fiz um modelo aqui para HackOne, mas vocês podem utilizar aí nos clientes de vocês. Provavelmente aí a gente vai estar disponibilizando aí no curso. Não sei se nessas aulas a gente vai disponibilizar, mas aqui a gente vai passar uma visão rápida aí do que é esse documento, para vocês entenderem aí qual é o objetivo dele, né? Então, informações gerais, a gente vai contextualizar qual que é o objetivo do documento, a audiência, né? Até para quando você entregar isso para a operação saber como é que eles podem estar operando essa rede que você implantou, muito importante. Então aqui a gente tem informações gerais, a gente contextualiza tipo de audiência, sponsors e, claro, né, confidencialidade, se caso aí a empresa também requerer esse tipo de segurança. Escopo, objetivos. Na maioria das vezes, pessoal, quando vocês forem fazer uma implantação, vocês vão ganhar uma topologia aí já feita aí pelo arquiteto, mas infelizmente eu já peguei projetos aí que não tinha essa topologia, tinha só uma informação de posição de rack, mas o arquiteto ele acabou não fazendo uma topologia de rede e eu no final acabei fazendo essa topologia, entregando aí nesse documento de implementação. Então, muito importante ter uma topologia aí para ter uma visão geral aí de como foi implantado. Seguindo aqui, eu também costumo fazer passar algumas informações da rede, pessoal. Então, quando você trabalha com Cisco, normalmente aí você também vai estar fazendo a parte de redes, tanto Wi-Fi, tanto de redes. Então, vocês vão configurar switches, roteadores, pontes. Então, vocês tendo uma ideia geral aí e mostrar esse tipo de conhecimento no documento também é importante. Então, definir quais são os switches de acesso, switch core, perímetro, borda, quais os nomes que você utilizou nesses equipamentos também são importantes. Claro, né? Vai depender de empresa para empresa. Empresas grandes normalmente já têm nomes pré-definidos para esse tipo de equipamento. E se caso não tiver, se for uma empresa pequena, aí você pode estar criando esses padrões e ajudando a empresa aí a padronizar sua rede. Então, aqui são algumas convenções aí de nomes, né? Então, nomenclatura de site, nomenclatura de VLANs, switches, interfaces, pontos de acesso. Tudo isso tem padrões que a gente
precisa seguir. E se caso você não conhece, é importante você adquirir esse tipo de informações antes de fazer a implementação, a configuração, para você seguir os padrões da empresa. Por exemplo, uma convenção aqui, pessoal, então um site em Porto Alegre, aí, a abreviação vai ser POA, então todos os equipamentos aí vão começar com POA, switch, alguma coisa, entendeu? Então esse é a convenção aí que a gente utiliza aí para sites, pode ter outras, tá? Mas tudo vai depender da empresa. Nome de VLANs, os ID das VLANs, você não pode colocar um ID aí da tua cabeça. Provavelmente isso vai estar no documento de design, mas se caso não tiver aí, você precisa descobrir qual é o padrão aí utilizado pelo cliente. Então, VLAN 10 Wireless Corp, VLAN 20 de gerenciamento, 30 guest, 40 voz, só um exemplo. Nomenclatura de switch, pessoal, como eu já havia explicado, então uma convenção aí em verde a gente tem o nome do site, Porto Alegre, então switch stack número de stack, né? E MDF e IDF. MDF, pessoal, é a nomenclatura que a gente utiliza aí fora do Brasil. No Brasil eu não vi esse tipo de nomenclatura, mas aqui no Canadá a gente utiliza. Então, MDF aí eu esqueci o que significa o M, né? Mas o MDF ele é a nomenclatura utilizada para o switch core. Então, aquele switch lá que concentra todos os outros switches de distribuição, ele vai chamar de MDF. E os IDF vai ser os switches de distribuição que vai estar a conexão ao switch de acesso. Então, vai ter o MDF, depois vai ter o IDF 1, por exemplo, na recepção. A gente vai ter o IDF 2 no escritório, no marketing, por exemplo, em outros setores da empresa. Então, a gente vai ter vários setores que vão ter switches chamados IDF 1, 2, 3. E o MDF vai ser o switch core que vai estar concentrando todos esses switches. Convenção de AP é muito importante, né? A gente atribuir nome de AP corretamente. Então, POA, AP, POA, o nome do site, né? AP default e o número do AP. Até para vocês configurar na controladora, tá? Na controladora tem a opção aí de você botar uma descrição. Então, além de você botar o nome, também é interessante você botar na descrição a localização do access point. Então, fica a dica. Convenção de descrição de interface. Dependendo da empresa, aí tem alguns softwares de monitoramento que utilizam a descrição da interface para fazer o monitoramento. Então, dependendo de como você cria a descrição, vai afetar no monitoramento. Então, tenha em mente aí de conversar com a operação antes de você fazer a implementação, senão depois vai ter que fazer um retrabalho de refazer a descrição de interface conforme os padrões da empresa. Então, aqui é um exemplo. Patch pane, pessoal, provavelmente não vai ser vocês que vão instalar os patch panes, mas é dever de vocês aí, pelo menos checar se a conexão, se as etiquetas do patch pane estão corretas com as portas do switch. Então, também é importante vocês revisar isso. E se caso vocês forem responsáveis por isso, então tenha em mente aí que precisam fazer a nomenclatura correta aí da identificação dos patch panes. Padrão de instalação de access point, pessoal, isso aqui eu já peguei muito problema, tá? Teve uma vez lá que eles instalaram um access point a 10 metros de altura, botaram uma antena direcional e a antena direcional ficou atrás de uma barra de ferro. Se vocês se lembram aí das outras aulas, aí vocês sabem que isso vai gerar interferência no sinal, ainda mais que a barra de ferro estava colada praticamente na antena. Então, com certeza a gente vai ter esse tipo de problema. Outro problema que eu peguei com a instalação de access point, pessoal, foi em vez do access point ser instalado na horizontal, ele foi instalado na vertical, numa parede. E aí, é claro, né, o sinal ele não foi feito para ser transmitido na vertical. Então, isso também pode gerar algum problema de irradiação do sinal Wi-Fi. Tipo de etiqueta, isso aqui não preciso nem falar, né, pessoal? São as etiquetas que tu vai colocar nos switches, nas portas, principalmente nas portas. Isso aqui ajuda muito aí para quem está no local, saber que tipo de equipamento a gente está mexendo. Então, muito importante vocês usar as etiquetas corretas. A etiqueta em access point, pessoal, isso aqui eu acho que é primordial aí fazer antes da instalação, né? O que a gente faz? Antes de você passar pela parte de pós-implementação, que é depois que o access point já for instalado, antes você precisa fazer uma fase de staging. O que é a fase de staging? É de preparação. Então tu vai pegar todos os access points que você vai instalar, tu vai passar um patch cord em todos os access points, vai etiquetar eles da maneira correta, com o nome do access point e o MAC address, para depois, quando ele for instalado, você conseguir checar se ele realmente foi instalado na opção que você queria. E nessa parte de preparação, pessoal, você vai configurar todos os access points na porta do switch designado. E aí depois que você tiver testado todos os access points com o patch cord na controladora, aí sim você passa para a equipe de instalação fazer o trabalho. Isso, pessoal, eu já peguei problemas muito grandes que o pessoal não fez a parte de preparação. Eles simplesmente colocaram access points no teto, né, que era uma fábrica lá extremamente alta, onde tu precisava de máquinas para te levantar para tu conseguir instalar os access points. E o pessoal não fez essa parte de preparação, então a gente teve problema de cabeamento, teve problema de instalação, teve inúmeros problemas. Então teve um problema que até foi terrível, porque assim, o projeto estava atrasado, então eles estavam meses lá sem operar lá, porque eles não estavam conseguindo resolver o problema, porque os access points eles não estavam se registrando na controladora. Por algum motivo lá a gente tinha algum problema no DHCP que não divulgava lá
o IP da controladora para o Access Point. Então, para resolver esse problema, eu entrei no Access Point que estava no refeitório e mostrei lá que com o comando, colocando o IP da controladora manualmente no Access Point, o Access Point se associava na controladora, mostrando que isso era um problema no DHCP, no Option 43 lá, para quem te divulga lá o IP da controladora. E aí, pessoal, depois que eu provei como resolver o problema que eles estavam tendo, eles tiveram que todos os Access Points, eram muitos, eram uns 20, 30 Access Points, eles tiveram que um por um botar o cabo console lá e botar IP manual para os Access Points se associar na controladora, porque eles não conseguiram resolver o problema lá. Então, tu vê uma coisa ridícula aí, que isso poderia ter sido evitado se tivesse feito a preparação antes de instalar os Access Points. Então, isso é um exemplo, aconteceu comigo. Então, fica a dica aí. Configuração lógica, pessoal, como eu já havia falado, você também tem que colocar como tu vai configurar as interfaces dos Access Points. Então, a gente sempre utiliza o Port Trunk, BPTU Enable, BPTU Guard, né? Enable. E é isso, pessoal. Esse documento que eu queria mostrar para vocês. A gente correu aí todas as fases de uma implementação Wi-Fi. No curso, a gente vai explorar o software Visual Wave aí, vai fazer site survey preditivo, vai fazer site survey, análise do sinal Wi-Fi. Então, tem muita coisa aí. Isso aqui foi só um curso aí bem simples aí do que vai estar disponível na plataforma. Nos vemos mais e até lá, próxima.